Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, esse assunto é muito recorrente aqui no meu canal, muito recorrente nas minhas perguntas sobre ímen, virgindade, primeira vez e dor. Dor, sangramento, é muito recorrente. E eu sempre respondo, eu tenho vários vídeos falando sobre isso aqui, tenho Reels e GTVs pequenos falando sobre isso também. Mas a cada pergunta que surge, tem sempre mais alguma coisa para ser colocado, sabe? Parece que tem alguma coisinha ainda que eu precisaria explicar para vocês. É um assunto que não acaba. E eu resolvi gravar um vídeo maior dessa vez, com base numa pergunta aqui de uma seguidora. E eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Olha aqui. Tive minha primeira relação há poucos dias. Na hora da penetração, não conseguiu colocar todo o pênis, porque quando estava indo, eu senti uma dor forte e pedia para parar. Ou seja, ele colocou apenas metade do pênis. A dor estava suave até então, mas quando ele ia um pouco mais, não deslizava tranquilamente, dava uma travada. Não sangrei no momento, mas no dia seguinte minha menstruação desceu e assim se passaram 3 dias com os sintomas da menstruação. Já estava meio perto do dia da menstruação. Eu acho, perguntando para mim se eu acho que o ímen se rompeu, e esse sangramento seria do ímen, ou se seria da menstruação, ou se seria o útero, né, que machucou, em relação a esse sangramento e por que eu sentia que estava rompendo e por causa da dor mais intensa eu pedia para parar a relação, né? Bom, é uma pergunta bem comprida aqui que eu vou responder para vocês. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês tenham em mente é que o ímen, eu já falei isso em outros vídeos, mas eu volto a repetir. O ímen é uma pelinha muito fina, que ela fica bem na entradinha do canal vaginal. Algumas mulheres podem vir a ter, outras não. Por que outras não? Outras podem nascer sem esse ímen, ou pode simplesmente se romper no dia a dia, andar de bicicleta, na vivência, no exercício, enfim, porque é uma pelinha muito, muito, muito fininha e é bem na entradinha, bem na portinha. Então não é lá para dentro, não é uma coisa que tem uma profundidade para que você consiga ir rompendo aos poucos, que você precise realmente ir fazendo um buraco, sabe? Que você passou uma barreira, continua para outra barreira, continua para outra barreira, sabe? Não é assim, tá? Então sim, o ímen existe, mas em algumas mulheres, em outras não. É por ele que tem sangramento? Não, normalmente não é por ele, porque ele não tem inervação, ele é muito fininho, tá? É como se fosse só uma casquinha, sabe aquela pelinha que fica quando a gente tira o ovo cozido, a gente tira aquela casquinha branca e às vezes fica uma pelinha? É aquela pelinha, é só aquela pelinha, é muito fininho, tá? E existem vários tipos de ímen, então eles já têm um buraquinho no meio, às vezes eles só abrem um pouquinho mais, sabe? Então não é isso, essa sensação de barreira, essa sensação de bloqueio que muitas meninas sentem na primeira relação sexual. O que normalmente acontece é a musculatura do assoalho pélvico que fica um pouquinho mais para dentro do ímen, tá? Então, a única coisa que a gente vai ter vou tentar anexar alguma foto se der, mas a gente vai ter para fora, assim, aqui. A gente vai ter aqui fora, né? Bem aqui, bem na entradinha, a pelinha do ímen, né? Aí, um pouquinho mais pra dentro, um tantinho assim, ó, mais pra dentro, os músculos do assoalho pélvico, tá? Então, os músculos estariam aqui, assim, ó, mais ou menos assim. Deu pra entender? Os músculos do assoalho pélvico. E depois, aqui no final, o útero, o colo do útero, tá? O que acontece? Entre o músculo e o colo do útero, o resto, essa região toda é mucosa, é uma região elástica, é uma região que não tem essa sensação de barreira, né?
O útero, ele fica distante, então assim, ele fica de 7 a 8 centímetros. Então, se só colocou um pouquinho, provavelmente não era o útero. Mas eu vou chegar lá no útero. O que que acontece? Depois que passou essa barreira aqui do ímen, que é muito fininha e muito fácil, e muito provavelmente você não sentiu nada, porque é para não sentir nada. Acontece que a musculatura do assoalho pélvico, ela estando tensionada, ela estando contraída, contraturada, ela vai dar essa sensação de impedimento. Porque vamos supor, você passou a barreira mais fininha aqui, e aí quando for passar a outra barreira, que seria a barreira do músculo, que não é uma barreira, ele tá ali todo apertando toda essa região aqui, ó, impedindo de fazer a penetração, tá? Então é como literalmente você tivesse com a mão fechada desse jeito e quisesse por força tentar colocar. E por que que fica esse músculo fechado? Que significa que a mulher tem uma disfunção sexual, um vaginismo, que hoje já não é mais chamado de vaginismo? Não, não significa, tá? Pode ser que ela tenha sim, mas a gente vai saber disso só mais pra frente, com o decorrer das relações, né? Mas o que que acontece normalmente em uma primeira relação sexual? Acontece o nervoso. E todas vocês falam pra mim assim: "Ah, mas eu não tava nervosa, eu queria, eu tava excitada". Vocês falam isso pra mim o tempo inteiro. Mas o literalmente o relaxado, o à vontade e o despreocupado não faria ter essa sensação de dificuldade de penetração, tá? Só existe isso que possa estar bloqueando no momento, né? Não existe outra coisa, a não ser que você tenha um ímã imperfurado. O que seria um ímã imperfurado? Seria um ímã que seria todo fechado aqui. E se o seu ímã fosse todo fechado aqui, você não teria nem menstruação. Então você já ia saber disso, né? Ou numa visita ao ginecologista alguma vez da vida, também ia ver que o ímã era muito grande, né? Mas isso é um caso raro de acontecer. O que acontece com a maioria das meninas é realmente essa dificuldade de relaxar a musculatura por uma tensão, né? E por que que tem essa tensão? Simples, é algo novo, né? Não tem aquela frase assim, não passa uma agulha porque eu tô com medo? Lá no ânus? Exatamente. O ânus e a musculatura da vagina são a mesma musculatura. Então, quando a gente tá com medo, quando a gente tá aflito, ansioso, você pode estar excitada, querendo, com prazer e tudo mais, mas mesmo assim a musculatura está tensa porque tá acontecendo algo novo, tá? Então, gente, vamos desmistificar de uma vez por toda essa questão de que o ímã precisa romper, que o ímã precisa sangrar, né? E que normalmente esse bloqueio para ter a penetração é por conta de uma membrana. Não, esse bloqueio muitas das vezes é por conta do nervosismo, da ansiedade e que é algo comum de se acontecer num momento da vida em que você está fazendo algo novo, né? Então, quando vez que a gente faz algo novo, dá um pouquinho de ansiedade, de nervoso, de medo, tá ok? Em relação à menstruação aí que ela falou, realmente quando a gente passa por um momento de ansiedade na nossa vida, até às vezes uma ansiedade por uma festa, por qualquer coisa, ou um momento de medo, de pavor, qualquer coisa assim, a gente muda o nosso ciclo, a gente já consegue alterar o ciclo, tanto para atrasar quanto para adiantar. Então, essas emoções aí que aconteceram com essa menina neste momento, fizeram que a menstruação dela adiantasse, tá? Isso é bem comum de se acontecer, tanto atrasar quanto adiantar quando se tem algo muito forte acontecendo na nossa vida, internamente, né? Nossas emoções, nossos sentimentos. Outra questão que eu ia falar do útero é o fato de que se ela estava para menstruar também, o útero ele fica mais baixo perto da menstruação. Então também tem essa questão que aí não é uma barreira, aí é uma sensação de dor no fundo. Algumas mulheres relatam isso, mas eu senti um negócio lá no fundo.
O que que acontece? O canal vaginal tem um tamanho, né, quando a gente não está excitada, e o útero, quando a gente tá para menstruar, ele fica um pouquinho mais baixo. Então ele fica com um canalzinho um pouco menor. Então, dependendo do tamanho do pênis, pode tocar. Por isso que é importante a gente estar excitada, porque durante a excitação, né, o nosso corpo reage, fazendo com que o nosso útero suba, mesmo ele estando perto da menstruação, ele vai subir, o canal vaginal vai se alongar e vai se abrir, dando mais espaço para ter a penetração, para não ter essa dor no fundo que algumas mulheres sentem, tá bom? Mas é muito difícil machucar o útero e fazer sangramento por 3 dias, né? Então, com certeza foi a sua menstruação que adiantou por conta de toda essa tensão, ansiedade, nervosismo do momento, ok? Agora, se isso se persistir, então assim, todo o processo de construção do relacionamento, de fazer o sexo com penetração, né, os beijos, abraços, tudo isso eu indico fazer muito antes, né, muito sexo oral, muita masturbação, muito carinho, para ir por etapas, ter essas fases das etapas para se excitar o suficiente para quando chegar na penetração estar mais relaxada, né, estar mais tranquila e excitada o suficiente para subir o útero e a musculatura também está relaxada para poder fazer a penetração. Agora, se isso se persistir durante as próximas relações sexuais, você precisa procurar um fisioterapeuta pélvico, tá? Precisa fazer uma avaliação do seu assoalho pélvico e ver se essa musculatura ela não tá contraturada, igual que a gente fica o pescoço mesmo, sabe aquele pescoço dolorido assim? Então, essa musculatura também fica dessa maneira. E aí existem tratamentos, é facinho, é tranquilo o tratamento para melhorar essa musculatura, para que você consiga fazer sexo com penetração sem dor, tá? Sentir dor nunca vai ser normal. Então, não aceitem fazer a penetração com dor, mas passem a entender que muitas das vezes tem um processo para que as coisas aconteçam, tá ok? Espero que eu tenha ajudado vocês. Encaminhe esse vídeo para suas amigas, para seus amigos, para as namoradas, né? Muitos meninos vêm me perguntar também sobre isso. Então, desmistifique o fato de que ter relações vai ter sangramento por conta do ímã e vai ter dor por conta do ímã. Não, não é para ter dor, não é para ter sangramento, é para ser gostoso. E lembrando que é um processo, tá? Vai por etapas que você vai conquistando. Bom, um beijo grande e até mais!